Haverá guerra ou não na América do Sul? A Venezuela está ameaçando invadir e anexar uma parte da Guiana, né, a antiga Guiana inglesa, a parte que se chama Guiana Essequibo, agora por causa do rio, é de mesmo nome. Inclusive, o ditador Nicolás Maduro marcou um plebiscito para o próximo domingo, dia 3. Então, conforme o resultado desse plebiscito, a Venezuela poderá invadir a Guiana, ou mesmo independente do plebiscito, né? Ditadura funciona assim: se o plebiscito for favorável ao que eles pensam, então é vontade do povo. Se não for, eles inventam outra desculpa. Então é assim que funciona as ditaduras, né? Então é possível, e alguns dizem até mesmo provável, que então vai haver um novo conflito na América do Sul. E aí algumas questões se levantam. A primeira é: qual foi o último conflito na América do Sul? Foi entre Equador e Peru, numa questão fronteiriça em 1995, chamada Guerra de Cenepa. O Peru e o Equador já se estranharam em outras questões, em outras épocas também teve uma guerrinha, guerra pequena, durou alguns dias ou máximo uma semana. Também teve uma entre eles em 1981 e também teve conflitos, atritos de fronteira ao longo do século XIX. Teve um tratado no Rio de Janeiro para disciplinar lá, para resolver o problema de fronteira, e não resolveu. Mas, felizmente, depois dessa guerra de 1995, cuja paz foi intermediada pelo Brasil, Estados Unidos, Chile e eu acho que Argentina, eles entraram num acordo de paz e aí, então, resolveram seus problemas de fronteira, assinaram, os congressos aprovaram, então parece que lá a questão ficou totalmente resolvida. Então, esse foi o último guerra na América do Sul. Agora, então, existe essa possibilidade de guerra lá na Guiana. Lembrando que ali a região fronteiriça tem disputa, sempre foi uma coisa meio complicada por causa da floresta, do relevo. Há uma disputa territorial entre a Guiana e o Suriname. Teve no passado uma disputa territorial do Brasil com a Guiana, quando a Guiana ainda era inglesa, né? A Guiana ficou independente da Inglaterra em 1966. No começo ali era dominada pela Holanda, depois a Holanda cedeu a Guiana para os ingleses e aí a região então ficou com uma área era espanhola, que é onde hoje é a Venezuela, outra área inglesa, que é a Guiana, antiga Guiana inglesa, outra área que era a Guiana holandesa, hoje o Suriname, outra área, que é a Guiana francesa, continua pertencendo à França, e o Amapá, né? Seria entre essa Guiana portuguesa ou Guiana brasileira. Então, toda uma faixa que vai desde o Amapá até a Venezuela faz mais ou menos o mesmo contexto histórico, o mesmo contexto de disputa e também uma forte presença de petróleo. Lá daqui a pouco nós vamos falar. Mas a disputa que o Brasil teve com a Guiana é quando a Guiana ainda pertencia à Inglaterra, era uma disputa antiga, envolveu holandeses, depois aí envolveu no tempo do Império, depois quando o Brasil ficou independente, continuaram problemas na fronteira com a Inglaterra, até que os dois lados, Inglaterra e Brasil, né, o Brasil já era independente e a Guiana ainda pertencia à Inglaterra, resolveram tentar pacificar lá a região de fronteira que seria Roraima, o extremo nordeste da Roraima, com essa região aí do Essequibo, né? E aí conversa vai, conversa vem, eles realmente elegeram então um árbitro internacional, que foi o Vittorio Emanuele III. E o Vittorio Emanuele III deu ganho de causa para a Inglaterra, ou seja, favoreceu mais a Inglaterra que o Brasil, ou seja, o Brasil acabou cedendo mais áreas para a Inglaterra do que teve em troca, né? Quem foi o negociador do Brasil foi o Joaquim Nabuco. Normalmente o negociador oficial na época era o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco foi o maior diplomata da história do Brasil, muito elogiado no exterior, um mestre das questões de fronteira. Todas as disputas que ele participou do Brasil com outras nações, Brasil e Bolívia, Brasil e Peru, Brasil e Argentina, ele ganhou todas, né? Que eu saiba, acho que a única disputa
territorial que o Brasil perdeu foi com a Guiana Inglesa. E o Barão do Rio Branco era um mestre, né? Contava-se lá na Europa, quando ele começava a andar em certos corredores, em certos ambientes diplomáticos, uns diplomatas comentavam, agora o Brasil vai pegar pedaço de quem? Porque ele era um mestre na negociação, ele era extremamente competente, ele sabia montar bem a documentação, e aí na mão dele o Brasil conseguiu ter grandes vitórias. Infelizmente ele não pôde participar dessa negociação com a Inglaterra, participou Joaquim Nabuco, e o Brasil acabou não sendo tão favorecido, acabou saindo perdendo, vai na linguagem corrente. Mas tudo bem, assinaram um acordo de paz em 1904, tá tudo bem, o Brasil não reclamou mais a área e não tem mais que reclamar, né? Isso aí morreu. Agora vamos então com a questão da Venezuela. Então, mesmo problema de fronteira, esses problemas de fronteira são muito comuns no mundo inteiro, em todos os tempos. A China tem problema de fronteira com a Índia, para tudo quanto é lado, sempre teve. Os Estados Unidos também teve suas questões no passado. Então é muito comum, e aqui na América do Sul não ia ser exceção. As regiões da floresta amazônica pioram, porque é mato, às vezes a região não era ocupada, com pouca presença de pessoas, e ainda na Guiana, além de ter a montanha, né, o Planalto das Guianas, né, tem a floresta e a montanha, então fica uma confusão, né, não tinha satélite na época, não tinha GPS, então ficava difícil estabelecer a fronteira. Um acha que é mais para cá, o outro acha que é mais para lá, e aí começam os atritos, né? Então, teve então um atrito lá no tempo ainda, quando a Venezuela pertencia à Espanha, quando a Guiana pertencia à Inglaterra, tiveram lá seus problemas. Aí depois a Venezuela ficou independente da Espanha, e continuaram havendo aí os seus atritos. Lembrando que, numa determinada época, a Venezuela e a Guiana Inglesa resolveram não ocupar essa região de disputa. Pronto, vamos deixar lá para depois, ninguém ocupa. Por isso que até hoje a Guiana é mais ocupada, né, do lado mais populosa, com cidades, do lado ocidental do que do lado oriental, né? Então a capital Georgetown e outras cidades ficam mais do lado oriental que do lado ocidental, porque era uma região que eles tinham acordado lá no século XVIII, XIX ainda, que aquela região tinha que ficar abandonada, que não ia ninguém ocupar nada. Porém, descobriram ouro lá, e aí houve uma ocupação de ingleses na região que ocuparam ouro. Aí a Venezuela achou ruim, mas não entraram em guerra. E aí a disputa continuou existindo, né? Era o combinado, não era ocupar, agora vocês ocupam, então vamos brigar. E aí, só que não pegaram em armas, então vamos resolver diplomaticamente. E aí, então, em 1887, tanto a Guiana Inglesa, pertencente à Inglaterra, né? Então a Inglaterra que estaria discutindo isso, com a Venezuela, resolveram então fazer uma comissão de arbitragem. A Venezuela aceitou, a Inglaterra aceitou. Essa arbitragem ia conter um tribunal, né, um conselho de árbitros, ia então resolver a disputa. Isso aconteceu de fato em Washington. Os Estados Unidos eram mais favoráveis à Venezuela, né, então ficou. A Inglaterra teve seus representantes, a Venezuela teve seus representantes. No fim, o que parece, foi a Rússia que resolveu. Então, o emissário da Rússia, que acabou sendo o mais imparcial de todos, e acabou resolvendo lá a questão, em 1889. Então, o lado da Venezuela, obviamente, lutou pela Venezuela, o lado inglês, obviamente, lutou pela Inglaterra, e o russo acabou sendo, então, o voto de Minerva, deu uma parte menor do território para a Venezuela e uma parte maior para a Guiana. A Venezuela aceitou essa decisão, né? Então ela aceitou, e aí quando ela aceitou, parecia que a coisa estava resolvida, né? Porém, na década de 1950, 1960, a Venezuela começou a dizer que aquela comissão tinha sido injusta, tinha sido parcial, começou a levantar um monte de problema. Aí a coisa se agrava para o lado da Irlanda, para o lado da Guiana,
porque a Guiana ficou independente da Inglaterra em 1966. E aí uma coisa é ter uma disputa com a Inglaterra, uma coisa é você entrar em guerra com a Inglaterra, outra coisa é você entrar em guerra com a Guiana ou ter uma disputa com a Guiana, né? Com a Inglaterra, a Venezuela não ia se atrever a invadir um território inglês ou criar atritos muito sérios com a Inglaterra, porque é uma potência. Agora, com a Guiana, que é um país pobre, um país pouco povoado, lá tem menos de 1 milhão de habitantes, tem 800 mil habitantes, parece, aí sim a Venezuela pode falar grosso, né? Uma coisa é falar grosso com a Inglaterra, outra coisa é falar grosso com a Guiana, né? Então, aí, a partir de que a Guiana ficou independente e ficou sem o manto protetor da Inglaterra, aí a Venezuela começou a falar grosso, aí vai disputa, aí a questão volta a ser discutida, mas em 2004, Hugo Chávez visitou a Guiana e disse que não tinha nenhum problema fronteiriço lá, falou que a questão estava encerrada e acabou. E agora, estranhamente, o Nicolás Maduro, que é uma cria política do Hugo Chávez, né, ele agora resolveu, então, falar grosso, dizendo que vai invadir, e nesse meio tempo foi descoberto o petróleo em grandes quantidades lá na Guiana. Então, já a partir de 2015, descobriram grande quantidade de petróleo na Guiana, já tem exploração de petróleo, né? A Guiana vai produzir, o potencial de produção da Guiana é mais de 1 milhão de barris por dia. Só para ter uma ideia, o Brasil produz 3 milhões, né? Então, por causa dessa desproporção, a tendência é que a Guiana vai enriquecer, né? E está enriquecendo, é o país que mais cresce no mundo. Então, eles vão ter uma quantidade de petróleo absurda per capita, né? Uma das maiores do mundo, porque a população é muito pequena e produz muito petróleo, né? E aí dizem que o Maduro vai invadir a Guiana de olho no petróleo. Mas aí cabe uma pergunta, mas a Venezuela não tem as maiores reservas de petróleo do mundo? Dizem que as reservas deles são até maiores que a da Arábia Saudita. Vamos supor mesmo que não seja o terceiro ou segundo. São reservas gigantescas. Se a Venezuela tem muito petróleo na sua costa, por que ela vai pegar só um pedacinho de petróleo na costa do vizinho? A galinha do vizinho é sempre melhor que a nossa galinha? Quer dizer, é uma questão, é uma pergunta só. Se a Venezuela não tivesse nenhuma gota de petróleo, olha lá. Mas a Venezuela está cheia de reserva de petróleo, é a maior do mundo, uma coisa assim absurda. E por que ela está de olho na galinha do vizinho, né? Muito estranho, isso é só uma pergunta. Lembrando que a produção da Venezuela está despencando, né? Saiu de 3 milhões de barris por dia para hoje na casa, acho que de 800 mil, e já foi pior, na casa dos 300 mil. Você vê a maravilha que é o comunismo, né? O comunismo leva uma nação rica, que foi a Venezuela, para a miséria, né? Então, o comunismo ele é extremamente competente em empobrecer uma nação. Isso o comunismo é bom. E a prova é a Venezuela, sai de 3 milhões para 800 mil barris, né? Então, alguns, com base nessa análise, dizem que os interesses da Venezuela não são econômicos porque eles têm muito petróleo em casa, seriam com outras razões além do econômico. Mas quer seja por razão econômica, seja por outras razões, essa ameaça que a Venezuela está fazendo contra a Guiana é injusta, é absurda. A Venezuela aceitou um tratado lá no passado, Hugo Chávez disse que a questão estava resolvida, então o Nicolás Maduro não tinha nada que levantar essa questão. Aí, de novo, lembrando que o Tribunal Internacional está trabalhando na questão, mas a Venezuela não reconhece, então dá na mesma. Nós estamos aí nesse impasse e temos aí a notícia que o Brasil mobilizou tropas para a Roraima, para o norte de Roraima, já tendo em vista uma possível guerra, né, para se precaver. Então, vamos aí aguardar aí os desdobramentos dessa questão, que pode não dar em nada, mas também pode ser séria, né? Já que tem companhias americanas que estão atuando na Guiana. E de um lado a Venezuela tem apoio da Rússia e da China. E depois, como o Brasil faz fronteira com a Guiana e com a Venezuela, o Brasil corre o risco de ver
seu território invadido por tropas venezuelanas para chegar em áreas da Guiana, o que seria um ato de guerra contra o Brasil. Lembrando que o Lula mandou lá um diplomata para a Venezuela, acho que foi o Amorim, né? Para tentar convencer o Maduro a abandonar essa ideia, mas não foi infrutífera. As notícias que a gente tem de ontem é que realmente a coisa está séria e que a probabilidade de guerra é alta mesmo, né? E se pergunta, o Brasil vai ficar do lado do quem? Bom, tendo em vista as declarações do Lula pró-Maduro no passado, dizendo que o Maduro era o campeão da democracia, etc., a tendência é que, infelizmente, talvez o Lula fique do lado do invasor, né? Mas vamos aí aguardar. E para você que está cansado do Brasil, cansado do PT, com medo dos seus investimentos, com medo do real, eu recomendo a Guardian Trust Capital para investimento internacional. Por meio dessa empresa, né, que faz assessoria, né, para investimentos internacionais, para abertura de trust ou de pessoa jurídica no exterior. Eu recomendo o trabalho da Guardian, porque aí você poderá abrir sua conta no exterior, investir em imóveis no exterior, se for o caso, e se proteger do risco Brasil. Lembrando que hoje em dia, abrir uma trust no exterior não era tão complicado e tão caro como era no passado. Hoje, com valores até bem mais modestos, né? Não precisa de grandes quantias, grandes fortunas, já se consegue abrir uma trust. Então consulte a Guardian Trust Capital, pense seriamente em abrir uma conta no exterior, porque o Brasil não está caminhando bem. Bom, vamos ficando por aqui, obrigado.